Você tinha uma ideia que o Gyu Tomioka, o Hashira da Água, tem uma síndrome ou um problema psicológico? Se você não sabe ou não tá entendendo o que tá rolando aqui, você tá no vídeo certo, porque agora a gente vai ver, vai reagir o vídeo do Psicologia dos Animes, que é um mano, Rafael Bezerra, se eu não me engano, que é um psicólogo muito brabo, que adapta todos esses conceitos pros animes. E ele vai falar exatamente que Tomioka tem, ó, aliás, vou corrigir. Tomioka e a Síndrome do Impostor. Psicologia Kimetsu no Yaiba. Já tô deixando aquele like maroto e agora a gente vai entender o que é sim Síndrome do Impostor. E talvez você tenha isso, sabia? Talvez você tenha. Vamos descobrir o que é. Bora pro play. Reconhecer o bem que você já tem em sua vida é a base para toda abundância. Isso é forte, hein? Do Winston Churchill. Eu acho que é isso, a pronúncia. Boa, hein? Vamos lá. Eu sou Rafael, psicólogo, e você pode ser uma obra-prima e um trabalho em andamento simultaneamente. Hoje a reflexão é sobre Gyu Tomioka. Uma obra-prima e um trabalho em andamento simultaneamente. Ou seja, você pode ser sua melhor versão e continuar evoluindo com isso. É muito interessante esse ponto. E, na real, eu não sabia. Eu nunca ouvi essa frase. Tem spoiler de todo o anime de Demon Slayer. Vamos Boa, lá. vamos pra cima. Caraca, ó. Escolheu as imagens mais bonitas. Tomioka. Se sentir uma farsa é um sentimento muito difícil. Parece que Pois nada é. do que você faz é o suficiente para você se sentir digno de estar onde está. Muitas pessoas passam por isso e talvez você esteja passando por isso agora. A história do Tomioka é sobre farsa, não merecimento e busca por controle. Um dos melhores personagens de Demon Slayer. Se de novo você estava errada, as pessoas gostam do Tomioka. Eu sou diferente de vocês. Essa é uma frase importante para esse personagem, que antes de tudo se vê como alguém que não merece o que de fato tem. E é por esse motivo que ele se sente diferente dos outros. Ele não se vê como os outros Hashiras se veem. Ele é o Hashira da água, mas ele não se sente digno disso. A primeira impressão que temos dele é de alguém extremamente misterioso e calmo. Só que dentro dessa calma e quietude que ele passa, existe uma série de tormentas que são vividas por ele sem os outros ao seu redor perceberem. Tomioka cresceu ao lado de seus pais. Certo dia, sua família foi atacada por demônios e seus pais e sua irmã acabaram morrendo. E sua irmã morreu tentando Mostrando a salvar impotência ele. E foi dele. encontrado pelo pilar da água, Sakonji. Nessa situação, ele encontra uma pessoa que se tornaria seu melhor amigo, que era o Sabito. Os dois eram crianças órfãs. E desde essa época, o Tomioka já tinha se culpado muito pelo que tinha acontecido com sua irmã. Sabito, na época, inclusive, falou palavras duras para o Tomioka para ele se lembrar do sacrifício que sua irmã fez por ele. Aquele era um modo de trazer o Tomioka de volta, já que apenas ele estava se concentrando na culpa que ele sentia. E não É muito interessante esse ponto, porque, primeiro, pelo fato dele ser misterioso ou ter dificuldade para se comunicar, então eu não culpo que os outros Hashiras ou as outras pessoas ao redor dele não entendessem ele, porque ele realmente falava de um jeito muito ambíguo, muito tipo misterioso e dava a entender que ele poderia ser arrogante por causa disso. Mas não, ele simplesmente não se sentia tão capacitado ou tão merecedor quanto os outros. Também pelo trauma, mostrando. Vai falar do Sabito, mas também falou da irmã dele, que ele foi impotente nessas duas situações. E isso, meu, mexe com qualquer autoestima. Na moral, com qualquer autoestima. E, consequentemente, você acaba não se sentindo digno das paradas que você conquistou. E isso é mais comum do que parece, gente. Muita gente é abençoada e tem um monte de parada da hora e conquistou isso e não se sente digno, porque se inferioriza, tá ligado? Olha pra si mesmo e fala, mano, eu não sou tudo isso. É bem triste isso. Mas vamos seguir. exatamente no que sua irmã queria pra ele. Os dois depois entraram na seleção final. Nessa seleção, Tomioka foi ferido, mas foi salvo pelo Sabito, que tinha derrotado todos os Onis, mas acabou morrendo no processo. E isso acabou causando Doído, hein? outra grande ferida no personagem, que mais uma vez sentia que não merecia viver. Primeiro Ele se sentiu impotente, incapacitado. Ele se sentiu inútil nesses pontos. E não é porque você foi vítima em algum momento, ou foi inutilizado, ou não mostrou o seu melhor, que isso vai ser uma regra, uma constância. Não. A vida pode mudar, tá ligado? Pode girar. E foi o que aconteceu com o Tomioka. Só que ele não percebeu.
Primeiro foi sua irmã que se sacrificou pra proteger ele. Depois Sabito, seu amigo, que acabou morrendo. Em todas essas situações, ele sobreviveu. Ele ficou vivo. Sua história de vida mostra como ele sempre acabou sobrevivendo, enquanto as pessoas que ele gostavam acabaram morrendo. E mais, tentando protegê-lo. O que causou nele a culpa do sobrevivente. Algo que eu citei no vídeo do Eduard Elric. A culpa do sobrevivente é a experiência de sofrimento psicológico devido a sobreviver ou escapar de uma situação relativamente ilesa ou não afetada, em comparação com outras pessoas. Tais sentimentos não são necessariamente racionais, e estudos realizados com veteranos de guerra mostram que geralmente compreendem isso, mas ainda assim podem ter a certeza de que poderiam ter feito algo para salvar um colega soldado e assim sentirem-se responsáveis pelo seu destino. Eles podem até sentir como se estivessem traindo os mortos. Tomioka logo depois acaba se tornando um Hashira da água, mas para ele esse cargo era do seu amigo que tinha morrido. E a forma que o Tomioka encontrou para lidar com esse trauma foi treinar mais do que qualquer outro. Só que por mais que ele fizesse isso, sua dor interna não necessariamente passava, pois tinha ficado um trauma que estava sempre com ele. Tomioka fica extremamente apegado ao passado. Cara, eu acho muito interessante e uma coisa que despertou curiosidade agora. Quando a gente para analisar com conceitos psicológicos ou de filosofia, a gente encaixa em vários momentos de determinados animes que, tipo, aquilo realmente faz sentido. Por exemplo, a síndrome do sobrevivente, ou então a síndrome do impostor e por aí vai. E eu fico imaginando, será que o autor pensa em tudo isso ou ele escreve no feeling? Ou ele realmente conhece alguns desses conceitos para montar sua personagem? Cara, é muito legal isso, né? Porque a escrita de um anime, de vários personagens, que esse não é nem um protagonista, é tão densa, tão profunda, que faz a gente questionar, pô, até onde esse autor foi para entregar essa profundidade desse personagem? É muito louco isso. E eu, como analiso personagens, aliás, eu analiso personagens lá no meu canal principal, que é o canal Vini TV. Se você não conhece, vai estar no link da descrição também. E aproveitando, segue aqui também, dá essa moral pra gente, tá ligado? A gente tá chegando aos 1000 inscritos daqui a pouco e você pode fazer parte disso. E eu te agradeço, mano. Vamos continuar aqui. E a gente vê isso nas suas roupas. Metade da roupa que ele usa é do Sabito e outra metade é em homenagem à irmã. Tomioka faz questão de ter a roupa dos dois para nunca se esquecer daqueles que morreram para ele estar vivo. E esse é o ponto. Tomioka sente como se ele não merecesse estar vivo, o que gera nele uma enorme culpa. E foi essa culpa que acabou tornando ele mais pragmático com a vida no geral. É como se agora ele quisesse cada vez mais minimizar os danos, ou seja, reflexo de algo que assombrou ele por anos. E a forma que ele encontrou para lidar com isso, de alguma maneira, quando ele consegue de fato agir de acordo com ela, é muito positiva, pois ele passa a focar apenas no que ele poderia fazer, ou seja, treinando e ficando mais forte. Só que também foi se isolando. Parece que o sentimento de que ele era indigno era maior do que qualquer outra coisa. Sua personalidade é uma forma de defesa por tudo que ele vivenciou. Nós humanos, e algumas pessoas mais do que outras, procuram tentar ter alguma forma de controle. Por isso ele treinou tanto, por isso ele se esforça tanto, mas parece que nada disso é suficiente. Parece que nada do que ele faz, do que ele propõe a fazer, de fato convence ele mesmo. No começo do anime, nem o Tanjiro e nem a gente esperava que por trás de tanta frieza existisse uma grande culpa, uma vergonha e uma tristeza gigantesca. Em alguns momentos... Eu falo pra vocês que esse daí talvez seja um dos personagens mais profundos do Demon Slayer. Porque ninguém imaginaria isso. Ninguém imaginaria, na moral. De nossa vida teremos que tomar decisões difíceis, mas inevitavelmente teremos que tomar. Negar isso é basicamente negar a própria experiência de viver, a experiência de escolher. Tomioka nos mostra essa dinâmica, ter que fazer uma escolha, mesmo no fundo querendo escolher outra coisa. Justamente porque aquela coisa é mais racional, faz mais sentido. Só que para ele começar a ter esse tipo de atitude, ele teve que passar por muita dor. Viver uma vida onde você decide tomar decisões difíceis não é fácil, mas pode ser libertador. Muito do nosso sofrimento vem de querer que as coisas sejam de uma forma que absolutamente não existe. A nossa base do sofrimento vem do apego ao que deveria ser. Jamais tenha piedade por um Oni que devorou humanos. São duras palavras que ele cita para o Tanjiro, mas que fazem total sentido para esse personagem, para a dor que ele sofreu e para a história dele. Tomioka exala pragmatismo após tudo que ele passou. Mesmo se não conseguir, crie força e ande. E com isso ele encontra nesse pensamento mais estoico uma forma de se defender dessas situações passadas. O estoico romano Epicteto escreveu a famosa frase: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelas opiniões que têm das coisas. Parece algo muito óbvio e realmente é, mas tudo que é óbvio também é muito negligenciado. O evento em si não necessariamente tem o poder de nos angustiar. Caso contrário, como duas pessoas reagiriam à mesma situação de forma diferente. Você assiste um anime, você ama aquele anime, mas outra pessoa pode odiar aquilo. O sentimento de amor e ódio é provocado pelo anime? Não, mas sim provocado pela própria pessoa que assistiu aquele anime, pelas experiências dela e a forma que ela interpreta o mundo. Por isso, um dos maiores ensinamentos da filosofia estoica é que para você ter menos sofrimento, você precisa focar
nas coisas que você pode controlar, ou seja, você mesmo. E o Tomioka tenta com todas suas forças a legal. fazer isso. Estudos mostram que depois de apenas uma semana praticando o estoicismo, muitas pessoas relatam um aumento significativo no seu bem-estar, ajudando muito no controle emocional. E o controle emocional do Tomioka é um dos pontos mais fortes desse personagem. Quando ele encontra um Tanjiro que estava sofrendo por ter que lutar contra a própria irmã, ele de alguma forma se projetava naquela situação. Ele cita pra si mesmo: se pelo menos você fosse mais forte. Aquelas palavras são como se estivessem sendo ditas para ele si mesmo. Porque no mesmo. passado, ele sente que faltou força para conseguir proteger Nossa. aqueles que eram importantes pra ele. Com isso, essa cena onde ele deixa a Nezuko sobreviver e a responsabilidade de tudo isso nas mãos do Tanjiro, foi um momento onde ele... Gostei. O Rafael fala igual eu. Eu falo Nesco, né? Mas, tipo, mano, eu falo muito com o algumas paradas, antigas principalmente. Eu não falo Sakura, eu falo Sakura, tá ligado? E por aí vai. Gostei. Ao mesmo tempo em que ele quebrava o seu código como caçador, ao deixar um Oni sobreviver, também acabava passando por cima de sua própria raiva, ao também deixar um Oni sobreviver, pois ele confiava que aquela situação era diferente das outras. Seu pragmatismo é como se fosse uma forma dele se manter no presente, focando no que importa. Mas o que vemos de fato é que o passado influencia muito ele. Então essa busca no presente, esse foco no presente é uma forma de defesa, que funciona em muitos momentos. Quando nossa atenção se fixa no passado, ela se fixa em uma memória, uma história, uma espécie de ficção. Quando nossa atenção é atraída para o futuro, nesse momento ela é atraída para uma fantasia. Nossa única realidade de fato é o presente. O escritor e monge Thich Nhat Hanh respondeu que o melhor planejamento para o futuro acontece quando se traz o futuro para o momento presente, não quando se abandona o momento presente para entrar no futuro. Porém, o Tomioka convive bastante com esse dualismo. Ele consegue em muitos momentos se manter no presente, mas dois fatores moldados pelo seu passado influenciam muito ele. O complexo de inferioridade é frequentemente descrito como um tipo de autoaversão resultante de ser comparado ou comparar-se com os outros. A implicação é que isto faz com que o indivíduo tenha uma noção subvalorizada de si mesmo ou das suas capacidades, no todo ou em parte. O Sabito tinha feito isso no passado, só que o Tomioka meio que esqueceu. Sabito tinha conversado com o Tomioka para ele ressignificar esse evento, para ele dar mais valor ainda e... Eu queria, mano, um anime só do Sabito. Que personagem brabo, velho. Que personagem bom, mano. Que personagem bom. Eu queria ver só o Sabito em um spin-off no bagulho, tá ligado? Um Gaiden, sei lá. Eu queria ver só o Sabito. pensar mais no que realmente a irmã dele queria pra ele. E o Tanjiro faz isso depois. Tanjiro cita que a melhor maneira do Tomioka lidar com isso era tentar honrar aqueles que partiram, se esforçando para que mais situações assim não acontecessem novamente. O outro ponto é sobre o fenômeno do impostor, que acontece muito com esse personagem. Algumas pessoas, por mais que alcancem muitos objetivos, sentem como se não fossem dignas, como se fossem uma fraude. Um estudo recente mostrou isso. O estudo mostrou duas coisas. Primeiro, o grau autorrelatado do fenômeno do impostor não está relacionado à inteligência ou desempenho real medido. E em segundo lugar, o teste apoiou a suposição de que as pessoas com tendência ao fenômeno do impostor desvalorizam o seu desempenho medido objetivamente e atribuem resultados positivos a causas externas, como a sorte e o acaso, mas não as suas próprias capacidades. Isso Caraca, acontece com o loucura, Tomioka. hein? Ele não se vê digno do que ele fez. Ele não se considera digno do que ele já batalhou, do que ele treinou. É como se ele ignorasse o fato de ter se tornado e se mantido Hashira por tanto tempo. É E, gente, mano, quem tá aqui com certeza assistiu o anime. Creio eu que assistiu o anime. A gente sabe que pra você se tornar um Hashira, você tem que passar por muito perrengue. Mas por muito perrengue. Então, na moral, na boa mesmo, ele mereceu. Ele mereceu muito. É que, infelizmente, ele não enxerga isso. Nossa, infelizmente, eu conheço tantas pessoas com essa síndrome do impostor que chega perto do coração. Na moral, não seja uma. Saiba o seu valor. como se ele não observasse sua própria evolução com o tempo. É como se ele estivesse indo no passado, quando ele não era um Verdade. Hashira ainda. Quando era apenas alguém indefeso que não conseguiu salvar as pessoas que ele amava. Isso é algo comum em Baita pessoas que vídeo, hein? sofrem desse fenômeno. Na Como se moral. eles não vissem o tempo passar e não conseguem perceber que eles estão melhores do que antes, mesmo que fatos e dados reais mostrem isso. Tomioka tenta aplicar o estoicismo, tenta ser mais estoico, porém quando alguém está em perigo, quando alguém que ele gosta está em Detalhe, eu fiquei curioso com essa parada de estoicismo, tá? Fiquei bem curioso. Vou dar uma analisada depois. perigo, ele meio que quebra isso. É como se tudo que ele passou voltasse naquele instante e vem um medo gigantesco de repetir tudo novamente. Se você já passou por eventos traumáticos no passado, pode sentir que precisa controlar tudo para evitar que coisas semelhantes aconteçam novamente. É por isso que pessoas com transtorno de estresse pós-traumático experimentam hipervigilância, um estado de consciência constante e maior alerta ao perigo. São nesses momentos de perigo que Tomioka deixa a sensação de controle dominar ele. O desejo de ser capaz de controlar o que nos rodeia e as circunstâncias está enraizado na nossa consciência.
ciência. Isso acontece porque quanto mais sabemos sobre o nosso mundo, mais seguro nos sentimos. Por outro lado, quanto menos sabemos, mais medo sentimos. A necessidade de controlar está diretamente enraizada no medo, especificamente no medo do que pode acontecer fora do nosso controle. Mas como ele mesmo cita o Tanjiro, seu único ponto de controle é a si mesmo. O distanciamento é outra forma que ele usou para tentar lidar melhor com sua culpa e vergonha. Foi se distanciando das pessoas ao seu redor que ele conseguiu lidar melhor com isso. No começo pensamos que é algum tipo de arrogância, mas depois vemos que na verdade ele se sentia inadequado. Shinobu cita brincando que ninguém gosta do Tomioka. Uma experiência que alguém que é mais introvertido quase sempre acaba passando. Por não se expressar muito, por não ser muito expansivo, os introvertidos acabam gerando dúvidas nos outros sobre quem eles são de fato. E aí o Tomioka combina com seu lado pragmático e isso piora ainda mais a percepção dos outros sobre ele. E com isso ele é visto como alguém... Mas vamos falar, ele tem um sério problema de diálogo. Nossa, ele tem uma dificuldade para falar o jeito que ele tá pensando, ele não simplesmente não quer falar o jeito que ele tá pensando, e isso gera muito conflito, na moral. Sem emoções, o que sabemos que não é verdade. Tudo isso é apenas uma forma dele lidar consigo mesmo. Ele Sim. tenta parecer rude, mais arrogante, para que ninguém mais tenha que passar pelo que ele passou. E o Tanjiro, mais uma vez, ele é marcado como um protagonista que entende bem os outros, consegue dizer as palavras empatia certas total. para Tomioka. Tanjiro pergunta a Tomioka o que o Sabito tinha confiado a ele. Essa pergunta mexe totalmente com Gyu. Ele percebe que o Sabito e sua irmã tinham feito tudo isso porque escolheram que ele sobrevivesse. Ou seja, ele era o grande motivo. E com isso, Tomioka entende que os dois ainda estavam nele. Mais uma vez, o Nossa, Tanjiro mostra top. seu poder em tocar os outros com sua enorme empatia. Aquele diálogo é fundamental para que o Tomioka comece a aceitar o que de fato houve. Ele começa a perceber que as pessoas que ele perdeu ainda vivem dentro da essência dele. E o lance também, uma coisa que eu quero só acrescentar aqui, é que o Tanjiro, ele não fala sempre a coisa certa. Mas o lance é que ele fala a coisa certa até também por insistência. A gente sabe que quem assistiu esse arco, ele ficou quase uma semana atrás do Tomioka. O tanto de coisa que ele falou. Só que ele não desiste. Uma hora ele acerta. Uma hora ele pega. E ele entende, sabe? Mano, personagem brilhante, maravilhoso, na moral, maravilhoso. De fato ele poderia controlar é como as coisas poderiam ser de agora em diante. Se você se sente assim como o Tomioka, perceba a sua evolução. Lembre-se de como você era antes e de como você é agora. Observe que você não é mais como antes. Talvez você não esteja no lugar onde você imaginava, mas em muitos aspectos você está melhor ao que você já foi um dia. O fenômeno do impostor prega uma peça em nós. É como se ficássemos presos a um período específico no tempo. É como se ignorássemos toda a passagem e nos concentramos em um eu que não existe mais, que está melhor. Tomioka não era mais o garoto indefeso de antes. E você também não é o mesmo de 5 anos atrás. Existe o que se percebe e existe o que é de fato. Pois Sim. você não deixa de ser o que você é apenas por não ter percebido o que se tornou. Curta, se inscreva e compartilhe. Mano, é apenas o começo. é apenas o começo, vídeo incrível e eu já vou dar aquela reforçada já marota. Manos, esse daqui é do Psicologia dos Animes, vai estar na descrição, tá? Mano, o cara sempre faz vídeos muito bons e as análises são muito profundas e densas. E é isso, um seguidor aqui da página pediu pra eu reagir a esse vídeo e tô reagindo aqui. Se você quer que eu reaja a algum, também comenta, de repente rola, tá bom? E até o próximo vídeo. Falou, falou!